Imagine só! Em meio a um cenário de tensões globais e negociações delicadas, a Assembleia Geral da ONU acaba de fazer uma escolha histórica. Anna, ex-ministra das Relações Exteriores da Alemanha, foi eleita presidente do órgão máximo das Nações Unidas. E não foi qualquer votação, o processo ocorreu em segredo, a pedido de um dos membros, justamente para evitar pressões. Com 167 países apoiando sua candidatura, Baerbock assume o cargo apesar da forte oposição da Rússia, que não poupou críticas à sua postura firme contra Moscou e seu apoio incondicional à Ucrânia. A escolha de Baerbock não passou despercebida nos bastidores diplomáticos. Afinal, sua eleição acontece logo após o fracasso de seu partido nas urnas alemãs, o que torna o momento ainda mais simbólico. Em seu primeiro discurso como presidente, ela prometeu ser uma voz imparcial, representando todos os Estados-membros. Mas a sombra do passado ainda paira sobre sua figura. Documentos históricos revelaram que seu avô, Waldemar Baerbock, serviu como oficial no exército nazista e foi descrito em registros como um nacional-socialista inquestionável. A própria Baerbock afirmou desconhecer esses detalhes, enquanto analistas alemães argumentam que tais caracterizações eram comuns na época e não comprovam necessariamente uma adesão ideológica. Enquanto isso, no fronte ucraniano, a situação se agrava. Dados do canal de monitoramento Deep State indicam que apenas em maio, as forças russas avançaram sobre impressionantes 449 km² de território ucraniano, o pior índice desde 2025. As perdas mais significativas ocorreram em regiões críticas, como Chasiv Yar, Pokrovsk e Konstantinovka, onde cerca de 200 km² foram tomados. Outros 110 km² caíram nas mãos russas na direção de Sumy. Juntos, esses dois setores concentram 70% de todo o território perdido. Avanços também foram registrados perto de Bamut, na fronteira com a região de Dnipropetrovsk, e no eixo de Liman, somando 95% dos ganhos territoriais russos. Essa questão territorial é um dos pilares do controverso memorando apresentado pela Rússia durante as negociações na Turquia. O documento, que a Ucrânia classificou como um ato de capitulação, traz 31 pontos divididos em 3 seções, com 2 propostas distintas para um cessar-fogo. Entre as exigências russas estão o reconhecimento da Crimeia e de outras 4 regiões ucranianas como territórios russos, a retirada completa das tropas ucranianas desses locais, a neutralidade militar do país, a proibição de alianças como a OTAN, o desmantelamento das forças armadas ucranianas e da Guarda Nacional, além da garantia de direitos para a população de língua russa. Moscou também demanda o fim de todas as sanções, a revogação de acusações mútuas por danos de guerra e a restauração das relações diplomáticas e econômicas. Mas não para por aí. O memorando inclui ainda a realização de eleições na Ucrânia sob supervisão internacional e propõe tréguas temporárias para a coleta de corpos nos campos de batalha. Há inclusive uma segunda versão do documento, mais flexível em alguns pontos, mas igualmente inaceitável para Kiev. A Ucrânia, por sua vez, apresentou suas próprias condições, um cessar-fogo imediato e incondicional em terra, mar e ar, medidas para reconstruir a confiança mútua, soluções humanitárias, garantias de segurança e o compromisso da comunidade internacional em prevenir novas agressões. Kiev insiste que sua soberania não pode ser negociada e que o país deve ter liberdade para buscar a adesão à OTAN, sem restrições às suas forças armadas. Além disso, recusa-se a reconhecer qualquer conquista territorial russa desde 2014 e estabelece a linha de contato atual como ponto de partida para as negociações. Sobre as sanções, a Ucrânia aceita discutir sua retirada, mas apenas de forma gradual e condicionada. As negociações também abordaram questões humanitárias. As partes concordaram em priorizar a troca de prisioneiros em categorias específicas. Todos os feridos graves e doentes seriam libertados primeiro, seguidos por soldados entre 18 e 25 anos. Também foi acordada a repatriação de até 6.000 corpos de combatentes. No caso das crianças ucranianas deportadas para a Rússia, Kiev apresentou uma lista com centenas de nomes e exigiu sua devolução imediata. A delegação ucraniana informou que analisará as propostas russas por 3 semanas, a partir do dia 20, antes de um possível terceiro round de conversas. No entanto, já deixou claro que Moscou rejeitou de imediato a exigência de um cessar-fogo incondicional. A imprensa internacional não poupou críticas ao memorando russo. Muitos veículos classificaram as exigências como uma repetição das posições públicas de Putin, que Kiev já havia rejeitado categoricamente, chamando-as de rendição disfarçada.
Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reforçou que a Rússia deve sentir o peso de suas perdas. Do outro lado, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, expressou seu desejo por paz e afirmou esperar uma visita dos presidentes dos Estados Unidos e da Rússia. Em paralelo, surgem novas revelações sobre os ataques ucranianos a bases aéreas russas. Especialistas ocidentais avaliam que os danos à aviação estratégica russa podem ter impactos significativos na continuidade da guerra. Quem sairá vitorioso dessa batalha? Enquanto isso, o fluxo de dólares do Cazaquistão para outros países atinge cifras impressionantes. Mais de 100 milhões são enviados mensalmente por cidadãos cazaques. Mas para onde exatamente? Agora é a sua vez de participar. O que você acha de tudo isso? Compartilhe suas opiniões e responda as minhas perguntas nos comentários. Se gostou do conteúdo, não deixe de curtir e se inscrever. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos começar. A guerra avança, mas quem dita as regras do jogo agora? Enquanto a Turquia ergue a voz e propõe um encontro histórico entre líderes, Erdogan não hesita em chamar Putin, Zelensky e até mesmo Trump para uma cúpula em Istambul ou Ankara, transformando a região em um epicentro da paz. Mas será que Moscou e Kiev estão prontos para sentar à mesma mesa? Zelensky já deixou claro, a Rússia usa a diplomacia como cortina de fumaça enquanto intensifica sua ofensiva de verão. E ele não está errado. A Operação Teia, lançada ontem pela Ucrânia, provou que o Kremlin precisa sentir na pele o peso de suas perdas, e que cada drone que atinge bases russas é um lembrete de que a linha de frente ucraniana não defende apenas um país, mas toda a Europa. Enquanto isso, Putin tenta minimizar os danos. Sua resposta aos pedidos de cessar-fogo temporário para recolher corpos dos campos de batalha? Zelensky não poupou palavras. Isso já acontece. A Rússia só quer pausas para reorganizar suas tropas. E a reação ucraniana não para por aí. A Operação Teia não foi apenas um golpe militar, foi um golpe simbólico. Drones ucranianos operados à distância e transportados em caminhões, penetraram profundamente em território russo, destruindo bombardeiros estratégicos em plena luz do dia. A pergunta que ecoa nos círculos militares de Moscou é simples: onde estavam a contra-espionagem, a guerra eletrônica e a defesa antiaérea? Até agora, silêncio. A imprensa internacional não poupa críticas. O Spiegel compara o ataque aos drones ucranianos ao afundamento do cruzador Moskva ou à explosão na ponte da Crimeia, um vergonhoso fracasso para as forças de segurança russas. Enquanto isso, o Bloomberg alerta, apesar do impacto psicológico, a operação não mudará o curso da guerra. A Rússia ainda tem bombardeiros suficientes para manter seus ataques aéreos sobre a Ucrânia. Mas uma coisa é certa, o Kremlin está sob pressão. Fontes próximas ao governo russo, sob anonimato, admitem que a busca por culpados já começou. E entre os suspeitos está Artem Timofeyev, um empresário do setor de transportes que teria facilitado a logística dos drones, um homem que, ironicamente, já deixou a Rússia e agora opera a partir da Ucrânia. Do outro lado do Atlântico, a Casa Branca reforça seu apoio. O porta-voz do governo Biden reafirmou que os Estados Unidos continuarão a fortalecer o flanco oriental da OTAN, proteger a Europa e apoiar a Ucrânia. Enquanto isso, o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, não mede palavras. A Rússia é uma ameaça existencial para a Europa. E ele vai além: precisamos garantir que a Ucrânia vença. E para isso, a presença convencional dos Estados Unidos no continente deve ser reforçada. Não apenas o guarda-chuva nuclear, mas tropas no terreno. Stoltenberg não esconde a urgência. Segundo ele, a Europa tem entre 3 e 5 anos para se rearmar antes que a Rússia recupere sua capacidade militar. Moscou não espera. Está reconstruindo suas forças agora. E nós não podemos ficar para trás. Enquanto as potências discutem estratégias, o dinheiro continua a fluir, e o Cazaquistão é um termômetro dessa movimentação. Em abril de 2025, os cazaques enviaram mais de 135 milhões de dólares para o exterior, um aumento de 21% em relação ao mês anterior. Para onde vai esse dinheiro? A Rússia lidera o ranking com 40,5 milhões, um terço de todos os envios, seguida pelo Uzbequistão 38 milhões, Turquia 23,5 milhões e Geórgia 7,8 milhões. No total, 120,8 milhões deixaram o país em um único mês. Em contrapartida, o fluxo de entrada é 3 vezes menor. Apenas 43,5 milhões chegaram ao Cazaquistão, com a Rússia novamente na liderança. 11 milhões, seguida pelos Estados Unidos, 7 milhões, e Uzbequistão, 4,5 milhões.
Os números revelam uma tendência clara. O dólar domina as transações, respondendo por 53% de todas as operações de saída, enquanto o rublo perde espaço, caindo 1% em participação. Mas o que isso significa? Uma fuga de capitais? Uma busca por segurança em meio à instabilidade regional? Ou simplesmente a confiança em economias mais estáveis? Uma coisa é certa, o dinheiro não mente. E enquanto as elites cazaques diversificam seus ativos, a pergunta que fica é: até quando o país conseguirá sustentar esse êxodo financeiro sem consequências? O cenário é complexo, as apostas são altas, e cada movimento pode definir o futuro não só da Ucrânia ou da Rússia, mas de toda uma região. E você, o que acha? As negociações entre Putin e Zelensky têm chance real de avançar? A Operação Teia mudará a dinâmica da guerra? E o que explica a fuga de dólares do Cazaquistão? Deixe sua opinião nos comentários. Se este conteúdo te fez refletir, não esqueça de curtir e se inscrever. Seu apoio é o que nos mantém em movimento. Até a próxima análise. Encontros. Mas não se engane, por trás de cada aperto de mão, cada declaração calculada e cada gesto aparentemente diplomático, há um tabuleiro em que as peças se movem com precisão cirúrgica. Putin sabe que o tempo joga contra ele, a economia russa resiste, mas a paciência internacional se esgota. Zelensky, por sua vez, não pode ceder um centímetro sem arriscar perder o apoio ocidental que sustenta sua resistência. E enquanto as câmeras capturam sorrisos protocolares, os serviços de inteligência trabalham a todo vapor, antecipando cada jogada. O que está em jogo não são apenas fronteiras ou territórios. É a própria ordem geopolítica que conhecemos. A China observa de perto, calibrando seu próximo passo na Ásia. A Turquia se posiciona como mediadora, mas com interesses próprios que vão muito além da paz. E os Estados Unidos? Bem, eles já deixaram claro, não vão recuar, mesmo que isso signifique prolongar um conflito que consome recursos e vidas. A pergunta que não quer calar é: até onde esses encontros podem ir? Será que veremos um acordo de fachada apenas para ganhar tempo e reorganizar as forças? Ou há espaço para uma solução real, capaz de evitar que essa guerra se transforme em um conflito permanente, como uma ferida aberta no coração da Europa? Uma coisa é certa: o mundo não pode se dar ao luxo de ignorar o que acontece nas entrelinhas desses diálogos. Cada palavra trocada, cada silêncio eloquente, cada gesto que passa despercebido pode ser a chave para entender o que vem pela frente. E você está atento aos sinais? Compartilhe suas impressões, sua análise pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça. Se este conteúdo te fez questionar o que realmente está em jogo, não deixe de compartilhar. O debate só se fortalece quando mais vozes se juntam a ele. E lembre-se, seu engajamento é o que nos impulsiona a ir além das manchetes, buscando as respostas que realmente importam. Até a próxima reflexão.